Boa tarde novamente, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Me chamo professor Tadeu Júnior e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior. Então, olha o objetivo de aprendizagem da aula de hoje. Vamos ler para você entender? Então, diz assim para a gente, ó, explicar como a convecção e a irradiação térmica ocorre e como ela difere entre outros modos de transferência de calor, né? Você lembra que na aula anterior, antes do nosso intervalo, a gente falou de condução, né? Agora a gente vai falar de convecção e irradiação. É por isso que eu estou nesse cenário aqui numa praia, né? A roupa não é apropriada, mas é para você entender o que seria a ideia da convecção térmica, tudo bem? Você vai entender no decorrer da aula por que eu estou aqui nesse início, nessa praia. Se eu tivesse uma pergunta agora, essa areia que eu estou pisando aqui, ela está com uma maior ou com uma menor temperatura relacionada à água que está aqui no meu lado? E a água da praia está com maior ou menor temperatura em relação à areia? É isso que a convecção térmica vai explicar para você, tudo bem? Então é isso que a gente vai entender no decorrer da aula. E também vamos falar de irradiação térmica. Aí fecha nossos três processos de transferência de calor, beleza? Então agora a gente vai para a nossa cartela, dar início à nossa aula. Então, olha aí, galera, botei assim para você, vamos relembrar, né? Vamos relembrar o que seria o calor, né? E você já sabe, você ter anotado aí, que o calor é uma energia transferida de um corpo para o outro, né? Você lembra que ainda há pouco eu te dei dois exemplos assim, eu falei, você tinha um corpo A e você tinha um corpo B. E o A tinha 20 graus Celsius e o B tinha 40, né? Como é que vai ser essa transferência de calor? Você tem que lembrar que ela ocorre de maneira espontânea, né? Ninguém precisa fazer nada. E sempre ela vai ocorrer do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então seria do B, que tem 40, para o A, que tem 20, tudo bem? Então isso seria a definição de calor. Para outro corpo com diferentes temperaturas, beleza? Então se tu já tem anotado aí, tu já sabe o que seria essa transferência de calor. Aí aqui eu botei para você que existem três formas de transmitir essa energia, né? A primeira a gente viu na aula anterior, que foi a condução térmica. Agora, na aula de hoje, a gente vai falar da convecção e da irradiação, beleza? Então, são esses dois caras que a gente vai falar na aula de hoje. E aqui embaixo eu reforço para você, ó. Já estudamos a condução térmica e nesta aula iremos falar sobre a convecção e também a irradiação, beleza? Então é isso que a gente vai entender agora. Então agora a gente vai focar nesse cara aqui, ó, na convecção térmica. Então vamos falar dele agora para você entender. Pega teu caderno aí e vai anotando o que você acha que é importante aí. Convecção térmica. Já viu esse termo, essa palavra, né? O que é convecção térmica? Se tu não sabe o que seria, mas daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos e eu tenho certeza que você já presenciou isso. E agora, quando você presenciar novamente, você vai estar diante de uma convecção térmica. Então vamos ler para a gente entender o que seria? Então diz assim, ó, a convecção térmica é uma forma de transporte de energia térmica que ocorre exclusivamente, aí vou até mudar aqui a cor, exclusivamente aonde? Nos fluidos, e toda vez que falar de fluidos, anota isso no teu caderno, ó. São líquidos e gases, né? Leu a questão, falou que tem um fluido, que tem um líquido, que tem um gases, então você está diante de uma convecção térmica. Lembra que na condução, a gente viu na aula anterior, e ocorria principalmente aonde? Nos sólidos. Então, quando falar de convecção, lembra de fluidos, e fluidos são líquidos e gases, beleza? Anota isso aí, que isso é importante. Vamos dar continuidade. Aí fala assim, ó, esse transporte ocorre pela diferença de outra palavrinha importante, vou até mudar a cor para chamar a tua atenção, ó, de densidade, ó. Então anota essa palavrinha aí que é importante também, ó. Falou de convecção, você tem que lembrar de densidade, tem que ter uma diferença entre densidade. Eu vou te explicar o que é densidade, tá bom? Mas vai anotando aí. Aí vamos seguir. Essa diferença ocorre devido ao quê? Ao aquecimento ou resfriamento das regiões. Beleza? Então eu vou te explicar o que seria a densidade. Daqui a pouco a gente vai explicar essas imagens aí. Então eu vou fazer assim para você, ó.
Um exemplo bem básico. Imagina que você tem um recipiente aqui com água. Então, a água é um líquido, então é um fluido, beleza? H2O é a água, beleza? Aqui dentro desse recipiente, eu vou botar dois objetos. Vou botar aqui um pedaço de isopor. Aqui vai ser o isopor. Você pode até fazer isso em casa. E aqui eu vou botar uma moeda. Uma moeda de R$ 1, qualquer moeda. Quando você fizer esse experimento em casa, você vai perceber que um vai para o fundo, o outro vai ficar na superfície, vai ficar boiando. Quem vai para o fundo? Vai ser a moeda, porque ela é mais pesada, então ela é mais densa, então ela tem a maior densidade. Tudo bem? Sempre aquele que é mais pesado vai para o fundo. E quem vai ficar lá em cima na superfície? É o isopor, logo ele tem a menor densidade, tudo bem? Então, quando ele fala dessa densidade, essa diferença, essa relação aí, certo? E quando ele fala aqui, galera, do aquecimento ou resfriamento, a gente vai falar um pouquinho dessa imagem aqui, ó. Você tem aqui uns jovens, eles estão diante de uma fogueira, né? Então, o que eles querem fazer? Que eles querem se aquecer, tudo bem? Por quê? Provavelmente aqui na parte externa, ó, eles estão numa floresta, algo assim, a parte externa deve estar o quê? Deve estar frio. Aí eles acenderam uma fogueira, o que vai acontecer? Eles querem que ocorra essa transferência de calor, né? Então aqui vai liberar calor, para eles poderem se aquecer. Tudo bem? E toda vez que a gente falar de frio e de calor, a gente vai falar também de densidade. Vou te explicar isso lá na frente também. Tranquilo? Então não esquece mais o que é a densidade. Você pega o objeto e está no fundo, ele é mais pesado, ele tem maior densidade. Ele ficou na parte de cima, na superfície, ele é menos denso, ele tem menor densidade, beleza? Então deu para entender o que é a convecção? Vai ocorrer nos fluidos. Esses fluidos são líquidos e gases. Eles têm que ter densidades diferentes, beleza? Anota isso aí para ti. Tranquilo, galera? Vamos seguir para a nossa próxima cartela. Essa imagem você entende melhor caso você não ficou com dúvida na densidade, na convecção também. Então vamos ler, ele fala assim, ó, nesse processo, as regiões mais quentes, na imagem na parte inferior, ó, eu vou te mostrar aqui, ó, você tem aqui uma panela, ela está sendo aquecida, então aqui é a parte inferior dela. A parte inferior dela, só ajeitar aqui para você. Logo, essa parte aqui ela vai estar aquecida, ela vai ter o quê? Maior ou menor densidade? É isso que eu vou te dizer. E aqui em cima você tem a parte superior. E se você olhar aqui para a imagem, ó, você percebe que tem coloração diferente. Olha a parte inferior. Lembra lá da condução? Ela fica mais vermelha alaranjada, porque está tendo a maior temperatura aqui, ó. Se tem a maior temperatura, tem a maior velocidade de agitação das partículas, tem a maior energia cinética, beleza? E aqui em cima, aqui ó, tá numa coloração o quê? Mais azulada, então tem o quê? Menor temperatura, menor energia cinética e menor velocidade, beleza? Então, guarda essas informações aí. Vamos continuar lendo. Ele fala assim, ó. A gente está falando da parte inferior, a parte aqui de baixo. O que ele tem? Tem sua densidade reduzida, ó, ficando o quê? Mais leve. Opa, isso é importante você lembrar. Ó. Então, toda vez que a parte está sendo aquecida, o que ela quer dizer? Ela fica o quê? Ela fica menos densa, ela diminui a densidade, ó, e fica mais leve. Então, se diminui a densidade, o que vai acontecer? Vai subir ou vai descer? Vai subir, ó. É por isso que gera essas bolinhas aqui quando você põe uma água lá para ferver, para fazer o café. Você percebe que ela começa a ferver, é porque está tendo essa troca de densidades aí. Então, na parte que está recebendo a temperatura, então você, só para te fixar, é assim, ó. Toda vez que tiver a maior temperatura, tiver mais quente, tem a menor densidade, beleza? Agora, o que vai acontecer na parte superior? Vai acontecer o inverso, ó. Vamos ler? Ele fala assim, ó.
e com isso elas sobem, ó, porque elas são mais leves. Já nas porções mais frias, que é a parte superior, ela terá o quê? Maior densidade. Ela é mais pesada. Se é mais pesada, ela vai ficar o quê? Ela vai descer. Então, aqui nessa parte superior, ela vai ter o quê? Maior densidade. Ela é mais pesada. Então, ela desce. Logo, se ela tem maior densidade, ela vai ter o que aqui? Menor temperatura. Então, tu percebe, ó, que a temperatura e a densidade, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Menor densidade, maior temperatura. Grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Então agora quando tu botar aquela água para ferver, tu ficar olhando lá, tu vai perceber que vai ter diferença de densidade. Toda vez que começar a subir aquelas bolinhas, quer dizer que elas são o quê? Menos densa. E quando começar a ter o processo ao contrário, quer dizer que elas são o quê? Mais densa. É por isso que a gente tem esse ciclo aqui, ó, subindo e descendo, ó. É relacionado à convecção térmica, beleza? Tranquilo? Deu para entender? Aí vou te dar alguns exemplos sobre essa densidade. Olha aqui para mim rapidinho, só para me te dar alguns exemplos. Vou te dar dois que é bem clássico. Da geladeira da sua casa, que você pode ocorrer esse processo de convecção, e na sua sala, se tiver ar-condicionado, também vai ocorrer esse processo de convecção aí. Vamos falar da geladeira. Vamos supor que hoje os seus pais foram fazer supermercado. Aí quando você chegou da aula, a geladeira está cheia, né? Aí você pega uma garrafa com água e você enche essa garrafa e vai botar lá na geladeira para gelar. Você percebe que ela está demorando mais para gelar. Nunca te perguntou o porquê? Lembra que a geladeira está cheia de alimentos. Toda vez que a geladeira estiver cheia de objetos e alimentos, essa água ela vai demorar mais para gelar. Agora, se a geladeira estiver quase sem nada de alimentos e você pegar essa mesma garrafa e botar com água, você vai perceber que ela vai gelar mais rápido. Por quê? Devido a essa convecção térmica, essa troca aí. Beleza? É um exemplo clássico. O exemplo do ar-condicionado também é bem parecido. Por quê? Quando você liga o ar-condicionado no ambiente, o que ele quer fazer? Ele quer refrigerar esse ambiente. O que ele vai fazer? Ele tem que tirar o ar quente que tem no ambiente para jogar ar frio. Então, o que ele tem que fazer? O ar quente vai subir porque ele é menos denso e o ar frio, que é mais denso, mais pesado, vai descer. É por isso que demora um pouquinho para resfriar o ambiente, devido a essa convecção térmica. Tudo bem? Então, quando você pegar questões de convecção, ele vai falar de geladeira, de ar-condicionado, de uma panela sendo aquecida, tudo mais. Então, você vai ter que lembrar que vai ter que ter densidade diferente, temperaturas diferentes, beleza? E se ocorrer aonde isso? Nos fluidos, né? Líquidos e gases, beleza? Não esquece disso. A gente vai voltar para a cartela para a gente seguir agora, beleza? Então, riscamos bastante essa cartela aí, né? Muita informação, vocês anotaram aí. Vamos para a próxima. Aqui é mais um exemplo. Ó. Tu lembra que no início da aula eu estava lá numa praia, né? De boa, né? Iniciei a aula para você numa praia, né? Por quê? Eu quero explicar para você o que ocorre essa formação de brisas, né? Já viu falar de brisas, que também te chama de brisa marítima ou terrestre? É muito simples você entender isso, ó. Pensa assim, vamos supor que você more de frente para o mar, ou para uma praia, né? Sua casa é bem em frente ao mar. Aí de manhã você acorda cedo, né? Você tá bem aqui, ó. Aí você vai descalço mesmo, acordou, né? Aí você vai pisar na areia, né? Você percebe que essa areia ela tá o quê? Ela tá quente, né? Se ela tá quente, ela vai ter uma maior temperatura, beleza? Aí você daqui a pouco você fala, vou dar um mergulho para tirar essa preguiça, né? Aí você vai aqui dar um mergulho na água do mar. Você está aqui nadando, beleza? Você vai perceber que a água do mar ela está o quê? Mais fria, então ela tem uma menor temperatura. Você percebe que tem a areia está quente, maior temperatura, a água do mar está fria, né? E por que ocorre essa brisa marítima? Porque também, ó, lembra que a temperatura é inversamente proporcional da densidade. Então aqui na areia, ó, você tem a maior temperatura, logo você tem a menor densidade. E aqui na água do mar, você tem menor temperatura, agora você vai ter maior densidade, tudo bem? Aí anoiteceu, né? Anoiteceu, você está lá na sua casa, é só você abrir a porta, que você está de frente para o mar,
você vai descalço também, ó. Você vai pisar nessa areia agora durante a noite. Você vai perceber que agora essa areia ela tá fria, ó. Ela tá com uma menor temperatura. E se você for dar um mergulho nesse mar antes de dormir, você vai perceber que agora a água do mar tá quente, ó, uma maior temperatura. Você percebe que do dia ocorre um processo, à noite ocorre o outro. Por isso que a gente chama que é uma brisa marítima ou terrestre, né? Então o que que você vai concluir? Que durante a noite a areia ou a terra ela tem menor temperatura, logo ela é mais densa, ela tem maior densidade. E a água, durante a noite, como ela está quente, ela está com maior temperatura, ela tem uma menor densidade, beleza? Então foi só para reforçar o que a gente falou ainda há pouco da convecção térmica, beleza? Deu para entender, galera, o que ocorre durante o dia e durante a noite na areia e na água de um mar, beleza? Não esquece disso aí. Quando for na praia, tu vai lembrar disso. Irradiação, né? Aí eu te faço uma pergunta, ó. Como o calor do sol chega até nós, né? Nunca te perguntou isso? Naquele dia que tu assim, tá muito quente, né? Tu fala que tá insuportável, está muito calor, né? Como é que esse calor chega? Através da irradiação. Então agora tu já sabe, se alguém te perguntar, tu vai falar. Eu entendi na aula que o professor me explicou, é através do processo de irradiação térmica, né? Vamos ler e já já te explico melhor o que seria essa irradiação. Olha o que diz. A energia pode ser transmitida através de ondas eletromagnéticas, né? Já ouviu falar dessas ondas aí? Você vai estudar isso lá em ondulatória, né? Você vai ter uma aula que vai falar sobre essas ondas eletromagnéticas. Mas se você não sabe, eu vou te explicar rapidamente. Toda vez que falar de uma onda eletromagnética, é aquela onda. Quando fala de onda, galera, é aqui, ó. O Sol está emitindo ondas eletromagnéticas para atingir a Terra, ó. Ele está emitindo ondas aí, beleza? Só que uma onda eletromagnética, ela não necessita de um meio para se propagar. Ela não precisa de um meio. Quando eu falo meio, são aqueles meios que a gente conhece: o sólido, o líquido e o gasoso. A onda eletromagnética ela não precisa desses caras aqui. Por quê? Porque ela se propaga num vácuo. Lembra o que é o vácuo? O vácuo é o vazio, é a ausência de matéria, entendeu? Então, quando o Sol emite uma onda, não tem ninguém, então ele vai chegar facilmente na Terra. Então, por isso que ele fala que é uma onda eletromagnética, beleza? Aí vamos continuar aqui, ó. A esse fenômeno denominamos de irradiação, ou então, se você ler radiação, é a mesma coisa, tudo bem? Isso quer dizer o quê? Quando os raios em questão são os raios infravermelhos, responsáveis pela maior parte de transmissão de calor. Chamamos isso de irradiação térmica, né? Então, tu já sabe que esses raios que o Sol emite, essas ondas, a gente chama ondas infravermelhas, né? E se você olhar aqui na imagem, galera, você tem essa camadinha aqui que protege a Terra, ó. Isso aqui é muito bom pra gente, ó. Porque se não tivesse essa camada, essa irradiação infravermelha do Sol ia entrar facilmente na Terra. Isso ia aquecer ainda mais do que já é quente, né, nosso planeta. Então, se você olhar aqui na imagem, ó, o Sol emite uma radiação, bate na Terra e uma parte volta, ó. Tudo bem? Devido a essa proteção. Mas o homem, quando eu falo homem, ele está destruindo o nosso planeta, né? Aquecimento global, efeito estufa, então tudo isso vai influenciar nesse processo de irradiação térmica, beleza? Tranquilo? Vou te dar um exemplo melhor sobre radiação. Tu já viu uma estufa? Uma estufa, galera, que nunca viu, é uma casa, ela é toda espelhada de vidro. Imagina aqui que fosse toda de vidro uma casa. E geralmente nas estufas você faz plantação de plantas. Então aqui você tem uma planta, aí você quer que ela cresça mais rapidamente. Aí você põe dentro de uma estufa. Bem aqui está o sol, ó. O sol está bonitinho aqui, ó. Tá até sorrindo. O que esse sol vai fazer? Ele vai começar a emitir radiação infravermelha para essa estufa. Como ela é feita toda de vidro, vai ter alguém bloqueando essa radiação? Não, então essa radiação vai entrar facilmente aqui. Aí faz com que essas plantas cresçam mais rápidas.
Então, isso que é a finalidade quando alguém cria uma estufa. Para ficar mais claro ainda, vamos supor que você vai numa loja comprar um automóvel. Aí você chega lá, escolhe o carro que você quer. Quando você comprar esse carro, os vidros vão vir sem a película, vai vir aquele vidro transparente, né? E se você for andar pelo carro pela cidade, no dia ensolarado, você vai perceber que vai fazer muito calor. Por quê? Não tem nada que vá proteger a radiação do sol vindo e vai entrar facilmente no carro. Aí você faz o quê? Você vai lá numa loja e põe aquela película, né, de proteção. Qual é a finalidade da película? É proteger parte dessa radiação. Então imagina aqui, você tem um vidro do carro, aí você vai botar a película aqui, você botou a película. Quando a radiação vir do sol, uma parte dela vai entrar no automóvel, isso é normal, mas uma parte dela vai voltar, porque agora você já tem uma proteção aí que é a película. Tudo bem? Então, essa camada que fica aqui ao redor da Terra é como se fosse uma película protetora, para uma parte penetrar na Terra e uma parte voltar. Então, isso que é a irradiação térmica, beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Agora, uma questãozinha para a gente fazer junto. Olha aí o que a questão diz para a gente. Durante um incêndio em um prédio, as equipes de resgate orientam as pessoas a ficarem, ó, sempre grifa aquilo importante, ó, as pessoas ficarem próximas ao chão, ó, para evitar inalação de fumaça quente. Esse conselho está relacionado a que fenômeno? Letra A, condução térmica do calor do fogo até o ar. Letra B, radiação térmica do fogo que aquece a fumaça. Letra C, convecção térmica que faz o ar quente subir, levando a fumaça para o alto, enquanto o ar frio permanece embaixo. E letra D, difusão uniforme do calor pelo ambiente. Então, um dia que aconteceu um incêndio, o que você tem que fazer? Se você não conseguir sair rapidamente, fica deitado na parte do solo. Por quê? Lá você vai conseguir respirar com mais facilidade. Não sei se você já viu em filmes, em desenhos, quando está tendo um incêndio, se você olhar a parte de cima, fica aquela chama mais intensa, porque o quê? Tem densidade diferente, beleza? Então ele quer saber o que aconteceria se a pessoa ficasse na parte do chão. E das alternativas aqui faz melhor referência a letra C de casa, ó. Convecção, lembra que a convecção é a troca, e faz o quê? O ar quente subir, levando a fumaça o quê? Para o alto, enquanto o ar frio permanece na parte de baixo, ó. Então quer dizer que o ar frio ele é o quê? Ele é mais denso, ele é mais pesado, e o ar quente ele é mais leve, por isso que ele sobe, ó. Então, primeira seria a letra C. Deu para entender? Então, quando você lê a questão, sempre ele vai te dar uma dica, para você poder entender a questão e encontrar a alternativa correta, beleza? Vamos para a segunda. Olha o que fala a segunda. No deserto, durante o dia, a areia aquece rapidamente sobre o sol, mas à noite a temperatura despenca, tornando o ambiente muito frio, ó. Você que pensa que o deserto é quente o dia todo, não. Durante o dia ele é quente, à noite ele fica frio. Olha o que ele te pergunta. Esse fenômeno está relacionado à irradiação térmica, porque ó, já falou que é irradiação, tu já sabe o que se trata. Letra A, o calor é conduzido ao subsolo à noite. Letra B, a areia reflete toda a irradiação térmica. Letra C, a areia absorve radiação solar e emite calor à noite. Letra D, a convecção do calor é mínima no deserto. E letra E, o vácuo impede a retenção de calor. E aí, galera, qual que mais tem a ver com a irradiação? É a letra C de casa, ó. A areia absorve radiação solar e emite calor à noite. Lembra lá da brisa que eu te falei da imagem lá? Que durante a noite a areia fica quente e a água fica fria. Beleza, galera? Tranquilo? Agora a gente vai para a nossa interatividade, né? Agora é com vocês, aí eu vou ler rapidamente o comando da questão. Então, olha aí a questão. Ó. Diz assim, ó, a garrafa térmica de uma determinada marca foi constituída de forma a diminuir as trocas de calor com o ambiente, que pode ocorrer em três processos. Então, você vai ter três processos aqui. Condução,
convecção e irradiação, beleza? Dentre as suas várias características, podemos citar. Então, você vai ter 3 características aqui. Primeira, ampola interna da garrafa é feita de plástico. Segundo, ampola possui paredes duplas e entre essas paredes é feita um vácuo, beleza? E terceiro, a superfície interna da ampola é espelhada. Então você vai entender cada uma dessas etapas e vai ver se na primeira é condução, convecção e radiação, na segunda também e na terceira. E aqui você tem as alternativas, ó. Ele diz assim, ó, assinale a alternativa que corresponde ao processo em que evita o uso das características citadas. Então você vai ver qual característica daquela e marcar qual a condução que vai estar ocorrendo aí, beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta para a resolução. Aguardo vocês. Então voltamos, né, galera? Agora vocês vão me dizer o que que você responder aí na nossa interatividade, né? Então agora é com vocês aí, no final a gente vai resolver, né? Então a gente vai para a nossa primeira comunidade para saber o que que eles responderam. Então vamos lá para Santo Antônio das Araras, ver o que que eles responderam aí pra gente. Boa tarde, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quem é que vai responder? Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. O meu aluno Edson vai responder a questão aí. Bora lá, Edson, responde aí pra gente. Bom dia, professor. Responde a primeira, é a letra D. Qual? Não ouvi, Edson, fala de novo. D. D de dado? Isso. E o pessoal aí concorda com o Edson aí atrás? As meninas, né? Só menina que tem na turma, o resto é? É, né? Todo mundo concorda com a letra D? Então, daqui a pouco, galera, a gente vai para a resolução e vocês vão conferir se vocês acertaram aí, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Até. Vamos para mais uma comunidade? Vamos lá para Getúlio Vargas. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou ouvindo sim. Ótimo. Quem que vai responder para a gente aí? Vão responder coral, todas juntas? Qual letra? D. D de dado. Isso. As três concordam? Todo mundo marcou a letra D aí? Alguém ficou em dúvida assim, alguma outra? Claro, foi certo? Então, beleza, pessoal. Daqui a pouco a gente vai corrigir, vocês vão só confirmar o que vocês marcaram aí, tá bom? Um abraço, um prazer, até a próxima. Tchau, tchau. Até lá, professor. Tchau, tchau. Vamos lá para o Livramento, agora nossa próxima escola, né? Vamos ver o que eles marcaram. Agora todo mundo marcando a letra D de dado, né? Vamos ver se eles vão continuar nessa pegada aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Professor Mauro, da Escola Livramento, município de Corradinho. Opa, vamos lá. Os dois alunos aqui vão responder. Vamos lá. E aí, o que vocês marcaram aí? Diga aí pra gente. D de dado? Sim. Ficou alguma dúvida aí ou ficou os dois chegaram a uma conclusão que é a letra D? Ou alguém achou que era uma, outro que era outra? Os dois foram na D? Beleza. Então, ó, daqui a pouquinho a gente corrige e vocês vão ver se vocês acertaram aí, tá bom? Um abraço, um prazer. Tchau, tchau. Vamos lá para São Sebastião, do Arauá. Vamos lá ver o que eles marcaram também. Professor. Boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, o aluno Denilson irá contribuir com sua aula. Diga lá, o que você marcou? Boa tarde, professor. Boa tarde. Qual a sua alternativa? D de dado. Toda a turma marcou letra D, a galera lá de trás, ó. Todo mundo concorda aí com a letra D? Alguém marcou outra diferente? Ficou em dúvida? Não? Todo mundo compreendeu que é a letra D? Então daqui a pouquinho a gente vai corrigir para vocês conferirem o gabarito de vocês, tá bom? Um abraço, prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Vamos lá para Euclides Vilhena. Tá ok. Vamos lá. Vamos lá para José Farias. Vamos ver o que eles marcaram aí. Tá. Peço que os mediadores fiquem próximos dos aparelhos quando a gente solicitar para vocês aceitarem aí o pedido. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, sou mediadora Rosângela Lima, da comunidade Bulandeira, em Alenquer. Vou passar para o aluno. Primeira posição. Boa tarde, professor. Meu nome é Luiz Neto e eu marquei a letra D. Letra D, Luiz? Isso. Seus colegas aí também concordam com você? Ou alguém marcou outra aí, diferente? Pode falar, galera. Não precisa ter vergonha, não. Todo mundo foi na letra D de dada? Beleza, galera. Então, daqui a pouco a gente vai corrigir e vocês vão ver se vocês acertaram, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Comunidade, meu Deus. Vamos lá para Nestor Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bom? A aluna Cristina vai responder a questão. Bora Boa lá, tarde. Cristina. Boa tarde, tudo bem? E aí, o que você marcou? Marquei a letra D. D? E essas colegas aí da foto, ó, marcaram a letra D também? Sim. Sim? Então, daqui a pouquinho, ó, a gente vai corrigir, vocês vão ver se vocês acertaram, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Então, agora a gente vai para a nossa correção para você ver se vocês acertaram. Vou ler novamente o comando, botar aqui. Eu queria saber, galera, qual é o processo que ocorrer? A condução, a convecção e a radiação, né? Aí te deu 3 etapas. A primeira, ó, uma ampola interna da garrafa feita de plástico. Se você abrir uma garrafa de plástico, na parte interna dela, ela tem essa estrutura que ele descreveu aí. Então você vai lembrar, plástico, lembra que eu te falei na aula anterior que você tinha lá a condução, que você tinha o cabo da panela de metal, de plástico, de madeira. Então já é uma dica aí. No segundo momento ele fala, ó, ampola possui paredes duplas e entre essas paredes é feito um vácuo. Eu te falei que o vácuo é o vazio, né? Isso é normal, porque você tem aqui, ó, você tem a parte de plástico da garrafa e aqui você tem uma ampola que ela é espelhada. E bem aqui, quando você põe o café, as partículas elas começam a chocar entre a parte espelhada e a parte de plástico da parede. Então, elas começam a colidir e vai começando a ter essa vibração. Então, por isso que o café se mantém quente aí, beleza? E o terceiro tópico ele fala, ó, a superfície interna da ampola é espelhada, tudo bem? Então, ele quer saber quais são os processos que ocorrem em cada uma dessas 3 etapas aí. Aí vamos lá para as alternativas. Vamos para a eliminação, ó. Pode ser lá quando ele fala que a parte de plástico pode ser radiação? Não, né? Então radiação está fora, ó. Então letra A e letra D está fora. Pode ser convecção? Convecção é a troca, também não, ó. Então sobrou para a gente letra B ou letra D, que é a condução. Aí depois ele fala o que para a gente? Ele fala que vai ter um vácuo, né? Um vazio entre essas paredes. Então quando tem um vazio, lembra que vai ter a troca lá de calor. Então é condução e convecção, né? E por último, quando ele fala que tem uma parte espelhada, lembra que vai ter o processo de irradiação, né? Que o calor vai bater naquela parede espelhada lá e vai voltar para a parede, a parte plástica, né? Então está diante do processo de radiação. Então, o correto é a letra D de dado, como vocês falaram, tudo bem? Então, olha aqui para mim rapidinho. Então, quero dizer meus parabéns para as comunidades que participaram, né? Todas acertaram, né? Então ficou bem claro que vocês conseguiram entender o objetivo da nossa aula de hoje, entender o que era condução, convecção e irradiação, né? Então vocês não vão esquecer mais disso, tudo bem? Então meu abraço, galera, uma boa semana para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, comunidade, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui, ó, no Centro de Mídias do Componente de Matemática, beleza? Ó, quem tá com vocês hoje mais uma vez aqui sou eu, professor Pedro Castro, tá? E a gente vai hoje, ó, para mais uma aula aqui, ó, dentro do campo
da análise combinatória. A gente vai trabalhar nosso terceiro método de contagem, tá? Para fechar aí os métodos de contagem que a gente está trabalhando dentro da análise combinatória, beleza? Para conhecer o nosso objeto matemático, a gente vai ler agora o nosso objetivo de aprendizagem. Vem conhecer aqui comigo. Olha, o objetivo de aprendizagem ele vai se basear em resolver problemas utilizando a fórmula de combinação simples, ok? A partir da identificação de situações em que este método de contagem seja necessário, tá? Então, ontem, por exemplo, a gente trabalhou algumas situações, né, quando a gente foi falar sobre arranjo. E a questão do arranjo, olha, ela vai aí estar em ligação com a parte de combinação, no sentido em que você precisa compreender essas situações para poder diferenciá-las e ver em que momento você vai usar a combinação e em que momento você vai usar o arranjo, tá? Então, ontem a gente trabalhou bastante, né, em cima de reconhecer também as situações onde a gente aplicaria o arranjo, né, a fórmula do arranjo para poder resolver aquele problema. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que no sentido da combinação, né? Em que momento a gente vai precisar trabalhar esse método de contagem para resolver um problema, tá? Então isso aí a gente vai conversar na aula de hoje e também resolver, né, problemas que envolvam, né, e que necessitem da fórmula sobre contagem, sobre combinação, beleza? Então olha, bora começar a nossa aula agora. Olha, gente, a nossa aula, a gente vai relembrar, mais uma vez, tá? Só para a gente pegar aquela prática, para quando chegar no momento aqui de resolver, né, de aplicar, a gente relembrar assim, ó, e fazer tranquilamente essas continhas, tá? Então, a gente vai relembrar aqui a simplificação de fatorial, antes de iniciar a nossa aula. E aqui, ó, na letra A, mais uma vez, tá? Só para quem ainda não pegou, quem ainda tem dúvida, quando tu te der aqui, olha, com uma divisão entre fatoriais, o que é que a gente pode fazer? Ao invés de resolver todo o fatorial de cima e todo o fatorial de baixo, e depois tu ter que fazer a divisão, o que é que tu vai fazer? Tu vai pensar num processo de simplificação, tá? E esse processo de simplificação, tu vai fazer o seguinte, tu vai evoluir aqui, olha, desenvolver o teu fatorial aí do numerador, tá? Até que ele chegue no fatorial, né, num valor aqui, ó, igual ao valor de baixo do teu denominador, tá bom? Que nesse caso aqui é 2 fatorial. Então, bora desenvolver isso, ó. Vai ficar assim, ó. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Só que a gente não vai escrever até o 1. Por quê? Porque a gente quer manter aqui, olha, o 2 fatorial, né? 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, a gente só vai recuar um pouquinho e vai parar aqui no 2 fatorial. Por quê? Porque a gente quer simplificar, olha, com 2 fatorial lá do denominador. Então, feito isso aqui, ó, tu divide 2 fatorial para 2 fatorial e já acabou aqui, né, a simplificação. Nos resta agora, olha, fazer o produto de 5 vezes 4 vezes 3, tá? 5 vezes 4 é 20, 3 vezes 20 vai nos resultar aqui em 60. Beleza? Tranquilo, gente? Ó, e a outra situação que eu sempre trago para vocês é quando a gente tem ali, ó, lá no denominador, que é a parte inferior, né, a parte abaixo aqui da barrinha da divisão, quando nós temos um produto, né, 2 fatoriais aí. O que a gente vai fazer? Tu vai sempre olhar para o fatorial maior, tá? Aqui, o processo aqui é para simplificar. Então, tu olha para o fatorial maior, que ele que tu vai pensar em simplificar com um fatorial lá de cima, tá? Da parte superior, do numerador. Então, tu desenvolve agora o 10, olha, até chegar no 8 fatorial. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Chegou no 8, mantém o fatorial, tá? E lá embaixo vai ficar 8 fatorial vezes o 2 fatorial, a gente vai desenvolver, tá? Sempre tu mantém um, né, o maior, e o outro tu desenvolve, que aí tu também vai poder simplificar com valores lá de cima, tá bom? Então, ó, simplifico aqui, ó, o 8 com 8, né? Dividir 8 fatorial para 8 fatorial vai dar 1. E aí resulta em quê? Em 10 vezes 9 dividido para 2 vezes 1. 2 vezes 1 é o próprio 2, né, gente? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso agora simplificar
este 2 com 10, tá? Quanto é 10 dividido para 2? 10 dividido para 2 vai resultar em 5. Multiplica aqui por 9, que é o último valor que sobrou, lá no nosso numerador, e o resultado disso daqui vai ser quanto? 5 vezes 9, 45. Então, o resultado aqui, olha, da divisão de 10 fatorial para 8 fatorial vezes 2 fatorial, vai ser 45. Ok? Tranquilo, gente? Beleza, então, ó. Agora, na nossa próxima cartela, já que a gente já relembrou, a gente vai pensar no seguinte, tá? A gente vai conversar agora sobre o que é combinação, tá bom? E a combinação, olha, eu trouxe aqui pra gente um conceitozinho para a gente entender, e aqui ao lado, acredito que vocês estão vendo, né, uma animação, onde a gente consegue compreender também, né, como na prática isso vai acontecer, tá bom? Então, o que é combinação? A combinação a gente vai enxergar, tá? A gente vai conceber como agrupamentos de elementos de um conjunto em que a ordem dos elementos ela não vai ser relevante para a gente, tá? Ela não vai ser importante, mas sim a natureza de cada um desses elementos, né? Então, cada elemento aí ele vai ter ali uma especificidade, tá? Ele é individual, tá? Então, tu vai entender que cada elemento ali, ele é específico, tá? Mas a gente só vai entender que cada possibilidade, né, cada combinação, ela vai ser formada por isso, tá? Porque os elementos eles vão ser diferentes. Porém, os agrupamentos, a gente não vai ter relevância em relação à posição deles, tá? Nessa animação, por exemplo, digamos que eu quero fazer, né, eu tenho 5 alunos ali numa turma e eu quero formar um grupo, né, de 3 alunos para fazer um passeio. Bora pensar assim. Então, ó, tu tem ali 5 alunos e tu vais formando esses grupos, né? E não tem relevância, gente, esses alunos dentro desse grupo em relação à posição, tá? O que importa é que 3 alunos vão fazer o passeio. Não importa quem foi escolhido primeiro, quem foi escolhido segundo, ou quem foi escolhido em terceiro lugar. O que importa é que a gente vai formar grupo de 3 alunos para fazer um passeio, dentre os 5 que a gente tem disponível ali, tá? Então a gente vai vendo o quê? As opções. E para cada opção que a gente enxerga, a gente vai ter uma combinação. Beleza, gente? Deu para compreender o que a gente está falando? Então, a animação acho que deu para a gente visualizar um pouco, né? E a gente sempre vai pensar nisso, tá? Bora lembrar um pouquinho que a gente conversou ontem, a gente falou de arranjo. Lembra que eu falei, olha, arranjo a gente vai entender como uma coisa, combinação como outra, tá? Elas vão parecer um pouquinho, mas elas vão ter um diferencial aí de uma para outra, que é o quê? Essa relevância em relação à posição dos elementos, tá? Quando a gente fala de arranjo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma relevância, né? A posição, né? O momento em que ele é escolhido é muito importante, tá? Vai fazer toda a diferença. O exemplo que eu dei para ti, por exemplo, é a questão de um pódio, né? Numa competição. Se tu tira o primeiro lugar naquela competição, obviamente vai ser muito importante, né? Muito relevante e diferente de tu pegar o terceiro lugar, né? Que, por exemplo, tu vai pegar uma medalha de bronze. Ou se tu pegasse o quarto lugar e tu nem entra no pódio, né? Então, perceba que o lugar no arranjo, ele faz diferença, tá? Ele é importante, ele tem uma relevância, tá? Ali conceitual em relação àquilo. Já a combinação, não, tá? Se eu falar que eu só quero formar grupos de tantas pessoas entre várias, e esse grupo aí, ele não tem uma relevância entre cargos, entre posição, entre premiação, se não tem diferença nenhuma, aí a gente vai trabalhar combinação. Beleza? Combinado? Tranquilo, gente? Então, bora voltar aqui para o quadro agora e a gente vai continuar aqui, tá? Olha, eu trouxe um exemplo para gente, só para reforçar o que eu estou falando para vocês, tá? Que a ordem, ela não vai ser importante quando a gente falar de combinação, tá? Grava isso. A ordem desse grupo, né, que eu estou formando, ela não tem diferença, tá? E aqui, ó, a diferenciação, como eu falei, ocorre apenas quando há mudança de elemento, tá? Cada elemento ali ele é único, tá? Ele é específico. Então, só vai mudar, né, quando a gente tirar um elemento e colocar outro no lugar. Mas a posição não muda, tá? Por exemplo, coloquei aqui, ó, se eu preciso de 4 cartas aí do baralho, aí eu tenho aqui, né, talvez eu possa errar, tá, o nome da carta, mas aqui o 10 de copas, né? Aí a gente vem aqui pro rei, não é o rei. Não vou chutar aqui, né? O J, o Q e o K, tá?
Se eu tirei essas 4 cartas, né, de copas, se eu mudar a posição delas, olha, pegar aqui ó, o Q, o mesmo K, o 10 de copas e o J, não são as mesmas cartas? Não são as mesmas cartas? Então, para a combinação, isso daqui não faria diferença, tá? Isso daqui seria igual, tá? Porque não tem relevância na ordem que eu tiro, tá? Na posição. São só um grupo de 4 cartas, tá? Dentro aí as 52 do baralho. Beleza? E aqui, gente, olha, eu trago 2 situações para a gente fazer a mesma brincadeira que a gente fez ontem, então, o mesmo joguinho, de entender aqui, ó, em quais das situações, né, ou em qual das situações a ordem da escolha não é importante, tá? A gente vai pensar aqui, ó, entre essas 2 situações, né, qual delas a ordem de escolha não é importante. E aqui eu tenho aqui, ó, situação 1, formar uma comissão de 4 estudantes em uma classe de 30 estudantes, tá? E a situação 2 é a colocação de 3 corredores em um pódio entre 22 atletas participantes de uma corrida. Pensa aí, joga lá no chat pra gente, ó, que tem gente lá acompanhando, tá? Tem um professor acompanhando lá a nossa aula, ele vai estar conferindo as respostas de vocês. Bora fazer essa brincadeirinha aí, olha, 10 segundinhos, só coloca lá, situação 1, situação 2, lembrando, ó, a ordem de escolha não é importante. E eu já vou aqui, ó, virar para ti para a gente conversar sobre isso, tá? Se eu falei, ó, formar uma comissão, né, de 4 estudantes entre 30, bora pensar que esses 4 estudantes, eles vão representar a escola em algum evento, né? Tá vindo aí a COP, né? Bora pensar aí que a gente vai escolher dentro de uma turma aí de 30 estudantes, 4 estudantes para representar, né, a escola no evento da COP. E aí, escolher 4 estudantes, a escolha, né, tem uma relevância aí na ordem da escolha. Vou escolher primeiro esse aqui. Vai ter uma relevância? Não, né? A questão só fala o quê? Que eu quero escolher 4 estudantes. Então, basta eles serem estudantes, tá? A gente não tem aí uma questão única para a posição de cada um deles. Então, nesse caso aqui, olha, a situação 1, a ordem de escolha ela não é relevante, tá? Para ocupar esses lugares dentro dessa comissão. Beleza? Ó, agora, a segunda situação, a gente tem o quê? A gente tem que escolher entre 22 atletas, 3 atletas para ocuparem o pódio, tá? Então, se é para ocupar o pódio, vai ter diferença aí eu escolher esse aqui vai para o primeiro lugar, esse outro aqui vai para o segundo e esse vai para o terceiro? Tem diferença? Tem, né, gente? Ocupar o primeiro lugar é diferente de ocupar o segundo, assim como é diferente também de ocupar o terceiro. Então, nesse segundo caso, nessa segunda situação, a gente vai ter o quê? Vai ter a diferenciação aí em relação a essa escolha, tá? A ordem de escolha, ela é relevante, ok? Inclusive, é uma situação onde a gente trabalharia o arranjo, ok? Beleza, gente? Ó, volta pro quadro para a gente poder continuar a nossa aula. Só escrever aqui, ó, que a primeira situação aqui, ó, seria a combinação. Beleza? E a segunda seria arranjo, que a gente trabalhou ontem. E aqui, gente, olha, mas matematicamente, né, quando a gente vai falar sobre a combinação, o que seria a combinação? A combinação simples, primeiro a gente traz aqui a representação dela, tá? A gente vai representar pelo C de combinação e por ali, olha, lá embaixo a gente vai ter ali uma letrinha N e uma P, tá? A letra N é a quantidade de elementos, tá? A quantidade total de elementos do nosso conjunto, ok? E a P é a quantidade, ó, é a quantidade de elementos por arranjo, tá? Exatamente. Lembra lá da comissão de alunos? Eu tinha 30 alunos, né? Então 30 seria o nosso N e eu quero fazer grupos, né? De quantos? De 4 alunos para participar dessa comissão. Então o P seria 4, tá? Então o N é o total, tá? É a galera toda ali que tu queres trabalhar o cálculo dela. E o P vai ser o quê? Vai ser o grupo que tu queres formar a partir daquele total. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente vai só representar, tá bom? Ó, escolher 2 atletas entre uma equipe de 10 para jogar uma partida de vôlei. Então, eu quero escolher 2 atletas, então isso daqui vai ser o pequeno grupo que eu quero formar.
dentre um total, né? A galera toda aqui, ó, a equipe de 10, certo? Então, o 10, ele seria o nosso N e o 2 seria o nosso P. Então, quando a gente fosse representar isso, seria o quê? Combinação de 10 elementos agrupados P a P, né? Que vai ser 2 a 2. Beleza, gente? Ó, aqui só essa representação. E aí agora a gente vai trabalhar a fórmula da combinação, tá? A fórmula da combinação, ela vai ser dada, olha, pelo que a gente acabou de falar, tá? Olha, combinação de N elementos, P a P, tá? Onde esse N, ele vai ser aqui, ó, calculado como N fatorial, o N fatorial, dividido, gente, ó, o P, ele vai vir para cá como fatorial, vezes, aí entre parênteses a gente faz o quê? A subtração do N menos o P de novo, ó. O N aqui, ó, que é o total, menos o tamanho do grupo que eu quero formar. Aí faz essa diferença, aí calcula o fatorial dessa diferença, tá bom? E como eu falei para vocês, olha, o N é a quantidade total de elementos no conjunto, tá? E o P é a quantidade de elementos por arranjo, né? É o tamanho do grupo que eu quero formar. E as características, ó, isso aqui é muito importante tu registrar, tá? Se tu puder registrar aí de alguma forma, ó, a ordem ela não importa e também não há repetição de elementos, tá? Cada elemento é único. Beleza, gente? Então agora a gente vai trabalhar em cima dessa fórmula, tá? Bora começar calculando aqui, olha, alguns exemplos mais diretos, tá bom? Então bora colocar primeiro na fórmula, tá? Então, olha, combinação de 8 elementos 2 a 2 vai ser o quê? Vai ser C. Bora escrever a partir daqui logo, ó. Vai ficar como? C de 8 elementos 2 a 2 vai ser 8 fatorial vezes 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial, tá? E aqui, ó, a gente vai ter 8 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 8 menos 2, 6 fatorial. E aqui a gente lembra do que a gente conversou lá no início da nossa aula. Olha, desenvolve 8 até chegar no maior fatorial de baixo, que nesse caso aqui é o 6, tá? Então vai ficar aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6, mantém fatorial. Aqui embaixo, mantenho esse 6 fatorial. E o 2 fatorial, gente, ó, o 2 fatorial eu desenvolvo, tá? Para ver se a gente consegue simplificar também. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 1. Aí agora a gente vai simplificar, olha, o 6 fatorial com 6 fatorial. 2 vezes 1 é 2. Então eu simplifico também quem? Ó, o 8 dá para dividir para quanto? Para 2. Isso daqui resulta em 4. Então nos resta o quê? 4 vezes 7. 4 vezes 7 vai dar o quê? 28. Beleza? A segunda, olha, combinação de 9 elementos, né? Agrupados aí, olha, de 4 em 4. Vai ficar como? Vai ficar 9 fatorial. Aí lá embaixo a gente vai ter 4 fatorial, né? Que é o P, vezes, aí abre parênteses, pega o 9, menos, aí pega o 4. Fatorial. E aí como é que vai ficar isso daqui, gente? Vai ficar, ó, 9 fatorial, 4 fatorial e o 9 menos 4, que vai dar 5 fatorial. Aí vamos lá. Desenvolve o 9 até chegar no maior de baixo, que nesse caso aqui é o 5. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E lá embaixo vai ficar... Vou colocar o 5 fatorial para cá, tá? Só para a gente ter espaço para desenvolver o 4. Ok? Então vai ficar aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora a gente vai começar a simplificar, tá? Começa simplificando aqui, olha, o 5 com o 5, tá? Tu pode fazer também, ó. Deixa eu ver aqui quem é melhor para a gente trabalhar. A gente pode tirar aqui, olha,
2 vezes 4 dá 8. Então, eu vou simplificar aqui com esse 8 também. Já não tenho mais 8. Ó, o 1 ele é elemento neutro, né? Então, ele não vai fazer diferença. Mas eu vou cortar ele aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Ele com o 3. Só para a gente não se perguntar depois, o que aconteceu com ele? Aqui, vou simplificar, tá? Ó. A gente vai tirar aqui, ó. 3, tá? A gente pode dividir aqui, ó, com 9, tá? Que aí vai dar 3. Então, o que foi que nos restou? Lá embaixo não restou mais ninguém. Em cima ficou 3 vezes 7 vezes 6. Bora ver quanto é que dá isso daí? Olha, 3 vezes 7 vai dar 21. 6 vezes 21 vai dar 6. 126. 126. Beleza? Então, prontinho. Olha, gente, 2 combinações aqui para a gente trabalhar de forma mais direta. E agora a gente vai fazer um exemplo, tá? Que ele vai ser aqui um pouquinho contextualizado, tá? É uma questão aqui, olha, voltada para a prova do SAEB, ok? E essa questão diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar 5 jogadores de basquete, tendo à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição? Então, olha, primeiro eu quero que a gente faça o seguinte, gente. Pensa aqui comigo. A gente vai ter uma quantidade de jogadores, tá? Eles jogam em qualquer posição, né? Então, a gente tem 12 jogadores e tu precisa escalar só 5. Eu quero que tu pense o seguinte: se ele joga em qualquer posição, a ordem de escolha não vai fazer diferença nesse caso, tá? Eles só precisam estar dentro desse grupo de 5. Então, se a ordem não está fazendo diferença por conta desse ponto aí, ó, de que eles jogam em qualquer posição, então, por isso, tem que ter interpretação também para as nossas questões de análise combinatória. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar o método de contagem da combinação, ok? Então, bora voltar aqui para o quadro e a gente vai aplicar agora, olha, a fórmula para essa situação, tá? Então, vai ficar assim, olha, primeiro, combinação de 12 elementos agrupados aí, olha, 5 a 5, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 12 fatorial dividido aqui, olha, para 5 fatorial vezes 12 menos 5 fatorial. Isso daqui, olha, vai ser 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 12 menos 5, 7 fatorial. E aí desenvolve agora o 12, olha, até chegar no 7, tá? Vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes o 7, tá? E aqui, ó, o 7 é fatorial. E lá embaixo agora, a gente vai ter o quê? A gente vai ficar com o 7 fatorial. Vou deixar ele para cá, porque a gente vai desenvolver agora, olha, o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes 1, tá? E aí a gente pode começar simplificando quem? Simplifica o 7 com o 7, tá? E depois a gente vai poder fazer outras simplificações. Bora fazer aqui, por exemplo, olha, o 3 e o 4, né? 3 vezes 4 é 12, então eu tiro aqui com 12, tá? Posso fazer também aqui, olha, o 2 vezes 5, que vai dar o quê? Vai dar 10, né? Então eu simplifico aqui com 10, tá? Então nos restou quem? Nessa multiplicação aí, olha, vai nos restar apenas o 11, confere? 11 vezes o 9 vezes o 8. Não é isso, gente? 11 vezes 9 vezes o 8. Então, o resultado disso daqui, olha, vai ser 792, tá? Então, a combinação de 12 elementos, aqui, ó, agrupados de 5 a 5, vai ser esse resultado, 790 e... Foi isso? 796? 792, gente. Opa! Falei 2, escrevi 6. Prontinho, 792. Beleza? Então, ó, essa daqui foi a nossa aula, tá? O nosso último método de contagem dentro da análise combinatória que a gente vai estudar durante as nossas aulas, tá? Que é a combinação. Espero que vocês tenham compreendido aí a diferença entre a combinação e o arranjo,
ok? E que a gente consiga desenvolver isso na nossa atividade que a gente vai fazer agora. Bora lá? Olha, meus queridos, a gente vai fazer a nossa atividade, ela consiste na seguinte situação. Em uma prova de 10 questões, uma estudante deve escolher apenas 8 para resolver. De quantas maneiras diferentes ela poderá escolher essas 8 questões, tá? Então, 8 questões aí meio de forma aleatória que ela precisa escolher entre as 10, tá? Então, a gente vai trabalhar o método de contagem que a gente trabalhou hoje, tá? Que é a combinação. E aí tu pega esses valores e aplica dentro da tua fórmula, tá? Que a gente também trabalhou hoje. Vou te dar aqui, olha, 4 minutinhos para te resolver e já já a gente volta para discutir as respostas, beleza? Até mais!